aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, queridos irmãos priores, diletíssimos irmãos e irmãs consagrados e consagradas, querido povo de Deus. A Santa Madre Igreja, a santa e digníssima esposa do Divino Esposo, celebra todo o mistério salvífico ao longo de um ano, chamado ou conhecido por nós como o ano litúrgico. Nesse ano nós conhecemos toda a revelação de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para o conhecimento de Deus e para a nossa salvação. Ao longo de um ano nós passamos por toda a vida, ministério, antes, durante e depois de Cristo. Nós conhecemos, portanto, a autocomunicação, a revelação de Deus a nós. Ao longo desse ano nós contemplamos o mistério do Pai revelado no Filho, na sua preparatória, durante o seu ministério e após a sua ascensão aos céus. E é neste tempo que a Igreja vive uma grande tensão, uma grande expectativa. Ela que dia e noite reza, ora e clama com o Espírito para a vinda definitiva e o estabelecimento definitivo do reino do seu amado. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. A Igreja vive nesta grande tensão escatológica, nesta grande expectativa. Dia e noite reza esperando o seu amado, para que venha libertá-la do cativeiro, do sofrimento e da perseguição deste mundo. Nós somos a esposa, a Igreja, que dia e noite pede e invoca
com o Espírito a vinda gloriosa do reino de Jesus. E neste dia, quando acontecer, todos os inimigos serão postos debaixo do escabelo dos seus pés. Serão submetidos à vergonha pública. Todos os inimigos da fé, da Santa Igreja, de Cristo, da família, da moral de Deus, serão submetidos à vergonha pública. Todos eles serão humilhados, porque ousaram desafiar o bem, a verdade e o belo. Ousaram desafiar o eterno. Todos estes serão humilhados, ultrajados e atirados no inferno. Não queira ser você este inimigo da fé, do bom senso, da moralidade, da família. Não queira ser você inimigo de Cristo, da Santa Igreja e de Deus, pois você vai passar vergonha. A igreja vive nesta grande tensão e expectativa, rezando para ser libertada deste exílio. Mas, para que nós nos envolvamos cada vez mais com este mistério, visto que ao longo do ano nós o celebramos, a igreja traz para perto de nós este mistério vivenciado semanalmente, para que nós nos sintamos acolhidos, para que nós nos sintamos perto deste mistério, para que não pensemos, mas ao longo do ano é muito tempo, nós nos esquecemos daquilo que nós celebramos no mês passado. Não me lembro nem aquilo que o padre falou na homilia de Pentecostes. No entanto, a igreja vai nos ensinando também, não só ao longo do ano, mas ao longo da semana, a experimentar, a viver todos aqueles passos importantíssimos da revelação de Deus na vida humana. Nós, semanalmente, experimentamos na carne, na liturgia, este mistério. Todos eles bem definidos, a começar pelo domingo, que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o mal, sobre o demônio, sobre o inferno, sobre a morte. Nós celebramos o dia do Senhor, a ressurreição gloriosa que antecipou a nossa ressurreição. Na segunda-feira, devotamente, a igreja celebra as almas. A igreja reza pelas almas. A igreja se recorda que ainda nós experimentaremos a purificação na eternidade. Segunda-feira, não é isso? Celebramos os fiéis defuntos, para nos recordar também que nós somos limitados, para nos lembrar que nós somos finitos e para que nós meditemos sobre o nosso fim último. Porque quando nós meditamos a morte, nós mudamos e nós ajustamos alguma coisinha da nossa vida, nem que seja pelo medo. Nós nos enquadramos, ajustamos a nossa vidinha medíocre e saímos para o âmbito, para a vida de Deus. Na terça-feira nós celebramos o quê? Não me façam passar vergonha. Eu saio daqui correndo. Na terça-feira nós celebramos o quê? Olha, os santos anjos, para nos recordar o serviço, a presença permanente de Deus ao nosso lado. Deus que nos dá um amigo íntimo, mas para que nós também nos recordemos que nós precisamos ser anjos, precisamos ser mensageiros, precisamos servir. Celebrar a terça-feira os anjos é para nos recordar que nós estamos passando neste mundo e precisamos servi-lo
em nome de Deus, trazendo-o para Deus e não se enquadrando ou se adequando a este mundo. Na quarta-feira nós celebramos o quê? Castíssimo São José, para nos recordar que Deus se faz precisar do homem. Deus quer a nossa contribuição para que o seu plano salvífico e redentor se realize na humanidade, porque Deus precisou de José. Na quinta-feira, nós celebramos a Eucaristia, fazemos memória da Eucaristia para nos recordar que nós não caminhamos famintos. Nós somos sustentados, abastecidos enquanto peregrinamos ao longo do deserto desta vida. Deus se faz presente dentro de nós, para que de dentro nos impulsione para frente. Na sexta-feira nós recordamos o quê? A paixão de nosso Senhor, apresentando e colocando também os nossos sofrimentos na cruz de Jesus, para nos dizer que neste mundo nós não passamos sem o sofrimento, mas nós podemos e devemos qualificá-los. Nós podemos dar sentido a tudo aquilo que nós passamos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo. No sábado nós celebramos Nossa Senhora, a mulher por excelência, mais elegante da história, a mulher sublime, a mulher que falta palavras para a gente defini-la. São José também era celebrado no sábado, na antiguidade, porque os padres da igreja diziam que não podia separar a esposa do esposo. Então era celebrado também no sábado. Depois passou a ser celebrado na quarta-feira. E aí a gente vai entender a teologia por trás disso. O motivo espiritual, por que José é celebrado na quarta-feira devotamente por nós. Mas José é a imagem do novo Abraão. Enquanto Abraão é o pai da fé, enquanto Abraão é o pai na fé, José é o pai da fé, porque Jesus é a nossa fé. O pai legítimo delegou José para o representar neste mundo. José, portanto, sendo o pai putativo de Jesus, tem toda a autoridade sobre ele. Jesus é a nossa fé. A nossa fé não é uma teoria, não é uma abstração, não é uma verdade aérea, filosófica. A nossa verdade, ou a verdade única do Pai, é o Filho amado. José é o pai da fé. Ele fecha, conclui o ciclo dos patriarcas. Ele fecha o patriarcado. Abraão o primeiro, José o último. José sai da sua terra em Ur da Caldeia e vai para a terra prometida, onde corre leite e mel. Vai em busca de uma vida melhor, por ordem de Deus. José sai de Nazaré e vai para Belém, para o recenseamento, por ordem do imperador. José vai em busca de dignidade para Abraão vai em busca de dignidade para a sua família. José vai nos recordar que Belém é a nossa casa. Porque Belém, a palavra Belém no hebraico significa casa do pão. E no árabe significa casa da carne humana. Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é a verdadeira comida. É a verdadeira carne dada como alimento para a salvação de todos nós. Abraão teve um filho chamado Isaque, que significa aquele que ri. Em Jesus, Deus sorriu para nós. Eu gosto muito dessa expressão. Em Jesus, Deus sorriu para nós. E José
é, portanto, a coroa da revelação de Deus, porque manifesta a sua adesão por inteiro ao projeto do Pai. Ele que assumiu, inclusive, todas as consequências. José nos dá, portanto, como um bom pai, o alimento. Celebramos José na quarta-feira, porque na quarta-feira nós nos preparamos para nos alimentar na quinta, onde celebramos a Eucaristia. José é aquele que prepara a mesa, prepara o lar. Como um pai de família, é aquele que traz alimento para a mesa. E este alimento é o Cristo, que se dá na quinta-feira. É uma preparação. Eu falava que nós celebrávamos Nossa Senhora no sábado, porque ela nos prepara para o encontro do Filho no domingo. Ela nos prepara para celebrar com grande festa e júbilo o dia do Senhor. José é aquele que prepara a mesa, é aquele que ajusta a mesa, é aquele que limpa o ambiente como pai de família, da grande família de Deus, que somos nós. Ele vai nos preparando para poder nos encontrar com o seu Filho Jesus, para sermos abastecidos, para entrarmos na nova Belém. Nesta Belém, que agora o verdadeiro pão é o Cristo, que a verdadeira carne para a salvação do mundo é o Cristo. Mas, dentre tantas virtudes que nós poderíamos elencar de José, que vocês sabem de cor e salteado, nós poderíamos destacar a virtude do silêncio. Jesus aprendeu não somente com o Pai do céu, mas Jesus aprendeu também, sobretudo, com o Pai da terra. Porque diz o Evangelho de São Lucas, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Deus se permitiu aprender com o homem. José, o carpinteiro, tomou no seu colo o autor e o arquiteto do universo. José providenciou o pão para o verdadeiro pão. José providenciou a água para aquele que sacia a nossa sede. José ensinou a falar aquele que é a verdadeira palavra do Pai, revelada a nós. A participação humana no projeto de Deus, a partir de José, foi uma participação efetiva, graciosa. Ele atendeu todos os requisitos que o Pai desejava de um homem, e assim deseja também de nós. O que Jesus aprendeu de decência, aprendeu em casa, porque ele se permitiu aprender. O que ele ouviu dos pais, ele transmitiu para nós. Ninguém pode saber de fato o sabor, o grande sabor e gracioso de um pedaço de pão seco. Ninguém pode valorizar um pedaço de pão seco se não tiver passado pela experiência da fome. Ninguém pode experimentar e até encontrar gosto num pingo d'água se não tiver passado pela terrível experiência da sede. Ninguém pode pronunciar palavras sábias e edificantes sem ter passado pela experiência única do silêncio. Porque o silêncio é se permitir escutar a voz de Deus, para nutrir o coração e produzir palavras edificantes, contagiantes, envolventes, que elevam o espírito. José entra e sai das Escrituras divinas sem dizer uma palavra, porque antes de tudo ele foi o homem da escuta, o homem que escutou no silêncio, não no mutismo, porque mutismo é um transtorno, mas num silêncio contemplativo. Ele que entendeu a voz de Deus através de um sonho e pôs em prática aquele sonho, porque ele entendeu a voz de Deus lhe falando através daquele acontecimento. Este é exatamente o silêncio contemplativo, que nós chamamos também de mística.
Já dizia um teólogo do século passado, Karl Rahner, que o cristão do século XXI, ou ele será místico, ou ele não será cristão. O cristão do século XXI, ou ele será contemplativo, ou ele não será cristão. Porque o contemplativo é aquele que escuta, que entende a voz de Deus, através das pessoas, dos sonhos, dos acontecimentos e até mesmo através do mal e do sofrimento. Se nós não nos permitirmos escutar a voz de Deus através da comunidade, dos irmãos e das irmãs, por mais que sejam os mais chatos do mundo, por meio das pessoas, por meio do sofrimento, por meio da pandemia, por meio de tudo isso que nós temos no mundo, se nós não permitirmos escutar o recado de Deus, nós não podemos dizer que somos cristãos, porque o cristão é aquele que tem intimidade com Deus. Tem tanta intimidade que reconhece de longe os seus passos, como Adão e Eva no jardim. Reconhece os passos de Deus vindo de longe. Quem convive, quem mora, sabe, reconhece até a forma de pegar na maçaneta, pela forma como a pessoa anda, de longe. Só pelos passos nós reconhecemos, é fulaninha. É a irmã Chiquinha que está chegando. É o irmão que está se aproximando. Eu já sei porque eu conheço os passos. Porque tem uma intimidade, uma proximidade, uma familiaridade. O cristão que não reconhece os passos de Deus no mundo, não pode se dizer cristão, porque não tem intimidade com o seu Senhor. Logo não o reconhece nos acontecimentos da história humana, como José reconheceu através dos sonhos. Por isso, o evangelista diz em alto e bom som, ele é justo. Justo é sinônimo de cumpridor, fiel da lei. Nós estamos escutando aí o Sermão da Montanha. Jesus vai dizer o quê? A vossa justiça deve superar a justiça dos fariseus. E a justiça de José superou a justiça dos fariseus. Porque ele não só cumpriu taxativamente a lei, não só cumpriu a lei, mas ele também viveu no Espírito. E esta vivência no Espírito é exatamente a vida que ele acolheu para si mesma, a vida divina, através de Maria na sua gravidez. José, portanto, o homem justo, modelo e testemunha viva para todos nós. Celebramos José hoje exatamente para nos recordar que Deus quer e precisa da nossa contribuição para que o mundo seja menos infiel, para que o mundo seja menos uma ruína, para que o mundo seja melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.